temos pessoas aqui, né? A gente já pode, eu acho que já podemos começar esse nosso quarto simpósio de Bíblia e Teologia. E para nós está sendo uma vitória, né? Poder começar em meio a essa situação de pandemia e conseguimos realizar um evento assim, dessa maneira. Então, eu vou passar a palavra de imediato para a nossa diretora, para fazer a abertura, dirigir-nos algumas palavras de saudação, como se fala tradicionalmente, e orar por nós. E depois, então, o Tarcísio vai ser o nosso mediador, né, nessa noite, e aí ele tem a palavra já para introduzir o nosso palestrante. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês todos, que nós temos um período aí abençoado, né, de aprendizado e de envolvimento também, né, com o nosso tema. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É tão bom pensar que, apesar de não podermos nos ajuntar pessoalmente, que é muito melhor, eu adoraria estar com o professor Luiz aqui, vendo e tudo, e com vocês, a professora Adriana, Tarcísio, e principalmente os alunos também, né? Então, a gente sente muita falta desse convívio presencial, do calor humano, né? Mas é uma compensação muito boa essa, e a gente tem que aproveitar novos tempos, novos rumos. A gente tem muito mais oportunidade de ter convidados de fora e comodidade, dar a volta por cima, né? Então, a gente quer dar as boas-vindas, o tema é interessantíssimo, muito oportuno, então eu estou certa que vai ser uma noite muito proveitosa para todos nós, né? A FLAM já tem essa tradição, né, de entender o Evangelho, procurar entender na sua totalidade, sua integralidade, né? E ver o homem assim, a partir dessa visão. Sabemos que sempre vemos como por espelho, mas queremos ir adiante, né? Prosseguir no alvo. Eu queria ler para nós, como uma introdução nessa noite, o texto que fica em Lucas 4, verso 16, muito conhecido e muitos de nós sabem de cor até. É muito bonito. Está se referindo a Jesus, e diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Vamos orar, né? Pedir o Espírito Santo que nos guie, que abra nosso entendimento, nosso coração, que haja aprendizagem, capacitação, comoção diante do que vamos ouvir e aprender nessa noite, né? Nosso Pai querido, nós agradecemos porque estamos vivos, porque temos sido poupados dessa pandemia tão terrível que assola o nosso país, os nossos amigos, o mundo inteiro, ó Deus. Tão triste que não sabemos nem como falar a esse respeito. Mas sabemos que a bondade do Senhor se renova a cada manhã, o seu amor é eterno. Por isso, ó Deus, temos confiança de chegar ao Senhor como filhos, porque o Senhor é o nosso Pai.
Pedimos que nesse ajuntamento nosso, nesse simpósio de teologia e Bíblia, nessa aula especial, que o Senhor possa ministrar às nossas mentes e ao nosso coração. Revela-se a nós, ó Deus. Queremos conhecer mais da vontade do Senhor, da bondade do Senhor. Queremos ser cooperadores teus aqui, Senhor. Abençoe o Luiz, especialmente o professor Luiz, abençoe também o Tarcílio e a cada um que se encontra nessa sala virtual. Traga aqueles que ainda estão por vir, ó Deus. E nós agradecemos muito por Jesus Cristo, o nosso Salvador, que veio nos revelar quem Tu és e veio cumprir as Escrituras. Amém. Amém. Eu passo a palavra ao professor Tarcílio. Amém. Então, boa noite a todos mais uma vez, todos que estão aqui, professores, direção. Boa noite também aos alunos e convidados dos alunos, convidados dos professores, tanta gente que nos alegra muito, né, com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Quero frisar a oportunidade que nós temos em ouvir sobre esta temática tão importante, essa oportunidade que temos de estar na FLAM, lidando com essas questões do Evangelho encarnado. Então, aproveite essa palestra, faça bom uso desse tempo, faça suas anotações, as suas perguntas, as suas questões, porque ao fim da palestra você terá a oportunidade de direcionar perguntas, indagações ao palestrante. Então, hoje nós teremos a palestra, como foi falado, do doutor Luiz Felipe Xavier. Ele é doutor em teologia, mestre em filosofia. Pedi para ele se apresentar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre ele, sobre a caminhada dele. E o nosso tema é Pobreza e Riqueza no Evangelho de Lucas. Então, que Deus abençoe você, Luiz. A palavra é tua. Estamos sedentos para ouvir, o que com certeza vai nos abençoar muito. A palavra é tua. Boa noite a todos e todas. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Sou muito grato pelo convite. A minha história com o casal Sanches, Sidney e a Regina, já ultrapassa 20 anos. Eu os conheci no final dos anos 90 e estudei na FAT com eles no início ali dos anos 2000. Eu sou muito grato a eles, especialmente pela oportunidade que eles me deram. Eu sou novo, tenho 39 anos, mas naquela época era muito mais novo. No finalzinho daquela jornada ali no curso de teologia, eu dei continuidade aos estudos e eles abriram a porta da faculdade onde eu pude ser professor juntamente com eles. E isso eu guardo comigo e falo para muita gente, porque a minha gratidão com eles é para sempre, né? Eu sou muito, muito, muito grato a eles por isso. Contato com a FLAM, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Falando com a Ivone aqui, das vezes que estive aí no JV. Eu concordo com ela, né? Seria muito melhor se a gente tivesse presencialmente esse lugar maravilhoso aí. Frio, né? Muito frio. E já deve estar esfriando uma época dessa do ano aí, já deve estar um pouquinho frio. Mas sou muito grato, então, por esse convite. Como é próprio da reflexão teológica latino-americana, eu quero começar com o nosso contexto. E aí a gente precisa fazer uma pergunta importante, né? Quais são os últimos dados sobre pobreza e desigualdade no Brasil? Será que a gente tem acesso a isso? Sim, a gente tem. De acordo com o IBGE,
quase 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Esses dados são de novembro de 2020 e refletem uma realidade pré-pandêmica. Quer dizer, a coisa já ficou mais séria do que isso. Destes 52 milhões, 13 milhões vivem na extrema pobreza. E para a gente não ficar imaginando coisas demais sobre isso, vamos ser bem concretos, né? O que é extrema pobreza? É quem vive com até R$ 151 por mês. Isso é extremamente pobre. E 39 milhões vivem na pobreza. O que isso significa? Vivem com até R$ 436 por mês. Esses parâmetros de extrema pobreza e de pobreza, eles são do Banco Mundial, que, de modo geral, regula essas questões. No nosso país, em 2019, falando um pouquinho agora de desigualdade, os 10% mais pobres ficaram com menos de 1% do total dos rendimentos recebidos pelas pessoas. Então, os 10% mais pobres com menos de 1%. Já os 10% mais ricos ficaram com 43%. Esses dados são, no mínimo, escandalosos. O índice Gini, que é um dos mais conhecidos indicadores de desigualdade, ele varia de 0, que é a perfeita igualdade, até 1, que é a máxima desigualdade. No Brasil, esse índice ficou em 0,543. E no ranking internacional da desigualdade, o nosso país ocupa a triste posição de 156. Nós somos, então, um dos países mais desiguais do mundo. Quando se considera a cor da pele, a diferença é ainda mais cruel. Brancos ganham, em média, R$ 2.000 a mais do que pretos. E a coisa não para por aí. Eu não sei se vai, por favor. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, pelo menos 55,2% dos domicílios brasileiros se encontram em alguma insegurança alimentar hoje. Essa insegurança alimentar pode ser leve, moderada ou grave. Eles têm essa variação na sua classificação. Esses dados são de 2021 e contemplam os 9 primeiros meses da pandemia. Tá? Então, esses dados aí já contemplam um pouco a realidade pandêmica e, como a gente vai ver, a situação ficou pior do que aqueles dados iniciais. Do total de 211 milhões de brasileiros, 116 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar. Destes, 43 milhões não têm alimento em quantidade suficiente, ou seja, eles estão dentro do que a gente poderia chamar de pobreza, e 19 milhões de brasileiros enfrentam a fome real, o que nós poderíamos chamar de extrema pobreza. Então, os dados mais recentes da realidade pandêmica ainda não foram divulgados, mas a gente já observa aqui, segundo essa pesquisa, que houve um aumento dos extremamente pobres e pobres. E a realidade não está perto de chegar ainda no ponto mais grave. Então, aqui, depois de compreender um pouco esse nosso contexto, surge a pergunta do Sidney. A pergunta que ele me mandou no convite para esse encontro aqui. Há uma palavra de Deus para esse momento?
Será que há alguma palavra de Deus nesse momento? O que nós podemos fazer como discípulos e discípulas de Jesus nesse tempo? Eu responderei essa pergunta no final. Agora, eu acho que é importante que nós observemos o contexto bíblico, e mais especificamente o Evangelho de Lucas, que foi a tarefa, né? O para-casa que ele me passou para fazer. Tá bom? Então, vamos nos concentrar um pouquinho no Evangelho de Lucas. Só para a gente entender um pouco a metodologia, né? A gente entendeu o nosso contexto atual e agora a gente vai para o texto bíblico. Né? Esse é o movimento da teologia latino-americana. Né? É uma teologia que parte do contexto atual, vai ao texto bíblico, busca respostas, volta ao contexto atual, responde naquele ciclo que a gente conhece muito bem. Então, eu queria denominar esse primeiro tópico, depois da introdução aqui, de a pobreza no Evangelho de Lucas. Vamos ver um pouquinho, né? Será que a realidade é parecida com o nosso tempo? Tem alguma semelhança? Quais são as diferenças? É isso que a gente vai tentar observar. Nos dias de Jesus, o povo de Israel é uma sociedade teocrática transformada em província do Império Romano, com uma economia predominantemente agrária. Quando eu falo predominantemente, é por causa da proporção de terra naquela região, mas nas regiões onde o lago e o mar estão presentes, a pesca também se destaca. Na Palestina, há tanto pobreza e escravidão, quanto riqueza e privilégios. Então, essa história não é só nos nossos dias, já é bem antiga. Alberto Casalene, um estudioso, uma referência nessa temática, ele traz contribuições muito importantes sobre a pobreza no Evangelho de Lucas. Ele propõe que os pobres, isso aqui é bom você guardar, se você está anotando, é bom anotar, os pobres são aqueles efetiva e concretamente necessitados. Tá? Assim, Lucas o considera. Quem é pobre para Lucas? Aqueles que são efetiva e concretamente necessitados. Para Lucas, o termo pitoroi, que é pobres, qualifica os que não têm o necessário para a sua subsistência e nem os meios para alcançá-lo. Eles são indigentes, que carecem de esmolas para sobreviver. Então, esses são os pobres. Os pobres são os nus e os famintos. Então, se você tem a Bíblia aí com você, espero que sim, você pode abrir comigo no primeiro texto que a gente vai ler hoje à noite, que é Lucas 3:11. Lucas 3:11. Então, olha, os pobres são os nus e os famintos. Olha o que o texto diz. João, o Batista, respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, o nu. E quem tem comida, faça o mesmo. Com quem? Com quem não tem comida. Então, eles são os nus e os famintos, mas são também os que choram. Lucas, capítulo 6, verso 20 e 21, diz assim: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Interessante esse destaque de Lucas, porque Mateus, no texto paralelo, acrescenta o pobres em espírito. Para Lucas, não é pobres em espírito, é pobre mesmo. Especialmente porque ser pobre, no contexto da Palestina do primeiro século, significava ser um amaldiçoado. Então, era alguém que, de alguma maneira, estava debaixo, sob a ira de Deus por alguma razão. Então, quando ele anuncia a boa nova aos pobres, ele está dizendo: olha, o reino de Deus chegou para vocês,
que são considerados por todos como gente amaldiçoada. Então, essa diferença aqui de Lucas para Mateus é muito significativa. E os mendigos, né? Lucas capítulo 18, versículo 35, diz assim: ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse aqui é o conhecido Bartimeu. Todos nós conhecemos essa história, uma história lindíssima, belíssima, e que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque o primeiro texto que eu tive que pregar na Redê, a igreja onde eu sou um dos pastores aqui em Belo Horizonte, foi esse texto aqui, né? Então, esse texto eu gosto muito dele, né? A cura do cego Bartimeu. Então, ele é uma pessoa que está lá, jogada à beira do caminho, pedindo esmola. Lucas, ele amplia a categoria dos pobres, incluindo nela também os doentes e os deficientes físicos. Então, doentes e deficientes físicos também são incluídos nessa macrocategoria pobre para Lucas. E, mais uma vez, o que valia para a pobreza em termos de estar sob maldição, valia também para a doença, né? naquele cenário daquele tempo. O José Antônio Pagola trabalha muito essa questão no livro dele, Jesus, uma aproximação histórica. Quem não leu ainda, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Então, Lucas 7, 21 e 14, 13 mostram isso para a gente. Está escrito assim: naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. 14, 13. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Notem que eles estão todos no mesmo grupo, aqui na descrição de Lucas. O evangelista também apresenta categorias específicas de pobres. Aqueles que possuem uma condição muito precária de vida, e eu quero dar para vocês, então, alguns exemplos disso. Lucas chama de pobres os mercenários e os trabalhadores por jornada. Então, Lucas 15, 17 e 19 são exemplos disso. É aquele texto que se encontra, onde se encontra a parábola do filho pródigo. Então, o texto diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si, né? Tem hora que esse momento chega na vida dele. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então, esses são pobres para Lucas. Uma outra categoria são os escravos judeus, os trabalhadores que são privados de liberdade. E aqui uma pergunta se faz necessária, né? Por que esses se tornavam escravos? A maior parte deles se tornava escravo porque o sistema tributário no Império Romano era pesadíssimo. Então, eles não davam conta de pagar os impostos e eles tinham, então, que empenhar suas propriedades. Eles eram expropriados como uma forma de quitar as suas dívidas e, consequentemente, como não tinham mais terra para plantar, não tinham mais esse meio de subsistência, eles se entregavam como escravos. Então, a situação era muito pesada. Eles eram judeus, mas eles eram escravos. E confirma para a gente aquilo que os historiadores antigos também dizem, que a lei do jubileu não estava sendo cumprida, não estava sendo levada a sério, porque se tivesse, essa situação não aconteceria. Né? A gente vai voltar um pouquinho nesse ponto daqui a pouco. Então, em Lucas 17, 7 a 9, nós temos um exemplo desses escravos judeus, trabalhadores privados de liberdade. O texto diz assim: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá:
quando ele chegar do campo? Venha agora e sente-se para comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? E os domésticos, aqueles trabalhadores escravos que fazem parte também do quadro familiar patriarcal, do chamado oikos, né, daquele tempo. Lucas 12, 42 a 45 diz o seguinte: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Mas suponha que este servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Então, é só uma descrição desses que são considerados os escravos, os trabalhadores domésticos, né? E, por fim, na base da sociedade, os mais pobres dos pobres, encontram-se os escravos gentios, que jamais poderiam se libertar e tinham direitos religiosos e civis limitados. Então, um escravo judeu poderia se libertar. Um exemplo disso é a lei do jubileu, né? Ou então, quando o seu senhor lhe desse a liberdade. Mas um escravo gentio jamais, ele estaria fadado a essa condição enquanto vivesse, né? Então, esses se encontravam literalmente na base da pirâmide, eram paupérrimos. Corroborando, então, com essa descrição do Casaleno, Hélio Gasda, nosso conhecido lá da FAGE, ele declara o seguinte: a maioria da população vivia no limite entre a subsistência e a fome. Olha aí, a maioria da população nos dias de Jesus vivia no limite entre a subsistência e a fome. O que é isso? São aqueles que conseguem trabalhar e, com isso, sobreviver, e aqueles que não têm essa condição e dependem do sustento vindo de outras pessoas. Eles esmolam para viver. Tá? Então, essa era a condição precária daquele tempo, mas, quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que nós não estamos numa situação muito diferente, né? A maior parte da população brasileira vive também nessas condições. Jesus, então, ele vive em meio a essa situação e em meio a estas pessoas. É ali que ele se encontra. A opção dele é a opção pela Galileia, a periferia da Palestina. Ele vai e desenvolve a maior parte do seu ministério entre essas pessoas que são mais carentes, entre essas pessoas que são mais necessitadas. A elas, ele anuncia e sinaliza a boa notícia de que o reino de Deus chegara. Logo, a partir de Jesus, uma nova vida e um novo mundo são desejáveis e possíveis. Eu quero repetir porque isso é muito importante, né? Então, até agora, a gente está nessa deprê total, porque essa situação não é nada bonita, não está nada favorável, mas nós temos aqui a boa notícia do reino de Deus. Por causa de Jesus, uma nova vida e um novo mundo são desejáveis e possíveis. Então, isso deve começar a alimentar o nosso coração, a enchê-lo de esperança hoje, né? Aqui já começa um pouco da resposta à pergunta: há uma palavra de Deus para hoje? Sim, há uma palavra de Deus para hoje. E essa palavra tem uma relação direta com a irrupção do reino de Deus na nossa história. Bom, logo, em Lucas, tudo começa com o chamado Manifesto de Nazaré, sim, os autores o denominam, que foi aquele texto belíssimo que a Ivone leu no início
desse nosso tempo aqui hoje. Lucas 4, eu quero destacar novamente apenas os versos 18 e 19, que são, na verdade, uma referência a Isaías 61, 1 e 2, que era um texto claramente messiânico e que estava envolto em uma grande expectativa para aqueles contemporâneos de Jesus naqueles dias. O texto diz assim, Jesus, pega o rolo na sinagoga de Nazaré e lê o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Olha aí, Jesus entendia, assim, a sua missão, estava diretamente relacionada à forma como ele via a sua vocação. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou seja, o ano do jubileu. O ano da graça do Senhor é o ano do jubileu. Nas palavras do N.T. Wright, com Jesus tem início um jubileu de jubileus. Ele, na verdade, é o jubileu em pessoa. Assim, o N.T. Wright considera. Eu tenho me dedicado muito a ler esse autor. Eu acho que é o autor que eu mais tenho lido nos últimos tempos. E tenho ficado cada vez mais encantado com a profundidade da reflexão dele, e especialmente sobre esse ambiente, no qual Jesus está. E o jubileu é uma boa notícia, então, para os pobres. Tá bom? Então, esse é o cenário. Nós vimos o cenário nosso, brasileiro, como é próprio dessa nossa teologia latino-americana. Aí a gente foi para o texto bíblico agora, a gente viu que os cenários batem, eles têm muitas semelhanças, e agora como é que, de alguma maneira, a gente responde a isso? E aqui eu quero relacionar a minha tese de doutorado com o conteúdo de hoje. A minha tese trata diretamente do tema do dinheiro e indiretamente dos temas da pobreza e da riqueza. Então, pobreza e riqueza é uma coisa que eu não trato diretamente, mas, obviamente, está no escopo, Nela, eu concluo que o ensino de Jesus acerca do dinheiro, em Lucas, é um chamado à conversão. Eu acho que eu deixei isso claro lá. Então, o que Jesus ensina sobre o dinheiro? Jesus nos chama à conversão. No Evangelho de Lucas, esse chamado à conversão, ele é explicitado em 19 antíteses, pelo menos. De uma situação tal para uma situação tal. Como nós não temos tempo para tratar de cada uma delas, eu quero, então, fazer um estudo de caso aqui, a partir da parábola do rico e Lázaro, que é um texto de Lucas muito importante para a gente compreender isso. Esse texto nos ajuda, então, a responder à situação de pobreza no nosso entorno. Não adianta nada a gente ficar sabendo disso tudo se a gente não fizer nada, Então, esse texto nos chama a ação. Esta parábola é uma das 9 perícopes que eu analisei lá na tese, Além dela, analisei outras 8. E nela, como veremos, estão presentes 4 das 19 antíteses que eu falei para vocês, e sobre essas eu vou discorrer um pouquinho. Então, eu queria sugerir que uma conversão em relação ao dinheiro é fundamental para o cuidado com os pobres. Tá certo? Vou repetir, olha, uma conversão em relação ao dinheiro é fundamental para o cuidado com os pobres. Quem não experimenta essa conversão, dificilmente vai se importar com o pobre, com pobreza, com o que está acontecendo ao seu redor. Então, vamos lá. Um estudo de caso em Lucas, a parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro se encontra em Lucas 16, do verso 19 até o 23, um texto muito conhecido de todos vocês. E tanto essa parábola quanto a parábola do rico insensato, que eu também analisei,
se encontram na viagem de Jesus da Galileia à Judéia e retratam um pouquinho do que representou o conflito com os fariseus sobre essa questão do dinheiro. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, ele fala sobre isso o tempo inteiro, mas na viagem, a gente sabe, né, da estrutura sinótica, nessa estrutura sempre tem o ministério de Jesus na Galileia, a viagem para Jerusalém e a última semana em Jerusalém. Então, nessa viagem, no Evangelho de Lucas, que é a maior entre os sinóticos, ele enfatiza, ele acentua essa questão do dinheiro. E eu quero, então, antes de entrarmos na parábola como um todo, fazer um sobrevoo para ambientar vocês e todos os leitores de Lucas dessa parábola. Olha como o conflito com os fariseus sobre o dinheiro acontece. Em Lucas 11, 37 a 12, 2, Jesus diz o seguinte no verso 39. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Tá? Então, aquela preocupação exterior sem cuidado do interior. Como solução para a ganância e para a maldade, ele afirma o seguinte, nos versos 40 e 41. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? E agora, o que eles têm que fazer? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Então, eles têm o coração cheio de ganância e de maldade. E qual que é a resposta de Jesus para a ganância e para a maldade? Doem. Sejam generosos. Doem. Em seguida, Jesus anuncia 7 ais contra os fariseus e peritos na lei e faz 7 advertências aos seus discípulos. Também um texto muito conhecido. Caminhando um pouquinho mais na viagem, em Lucas 12, 13 a 21, em resposta a um homem, Jesus vira para a multidão que está com ele e diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Verso 15. Então, para ilustrar o que ele dissera, ele conta a parábola do rico insensato, que a gente conhece, propondo como solução para a ganância o ser rico para com Deus. Tem um monte de gente que fica elucubrando, né? O que é ser rico para com Deus? É simples, é só você olhar o paralelismo que está no texto. É não acumular para si riquezas. Tá? Não tem nada a ver com investir na Bolsa Celestial, porque nem tem isso lá. Né? Então, o que é ser rico para com Deus? É não acumular para si riquezas, mas, ao contrário disso, ser generoso, doar. Então, ser rico para com Deus é doar do que se tem ao próximo. É o oposto de acumular para si riquezas. Gente, vocês estão percebendo como é que esse negócio é duro, né? E por que em geral, isso não é pregado? Confronta muito tudo aquilo que a gente está acostumado, né? O nosso entorno, aquilo que forma a nossa mentalidade. Caminhando mais na viagem, em Lucas 12, 22 a 34, dirigindo-se agora aos discípulos, antes ele dirigiu às multidões, agora aos discípulos. Jesus afirma o seguinte, no verso 22, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então, ao invés de se preocuparem com a vida e com o corpo, os discípulos devem buscar o reino de Deus. Essa é a sugestão de Jesus a eles. Então, mais do que isso, eles devem vender o que têm e dar esmolas, acumulando para si mesmos o quê? Tesouros nos céus. Como é que a gente acumula tesouros nos céus? Vendendo o que a gente tem e dando esmolas.
É isso que Jesus está falando. Tá? Então, acumular tesouros nos céus tem a ver com algo muito concreto na terra. Tem a ver com ser generoso aqui. Desprendido. Bom, a viagem continua e nós também continuamos. Chegamos em Lucas 16. Em Lucas 16, 9 a 13, concluindo então a parábola do administrador astuto, Jesus diz assim: usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. É legal como é que ele joga o tempo inteiro com o que é desse nosso momento histórico e com a implicação disso para além da nossa história, para a eternidade. Então, ao invés de maximizar lucros, está na base do capitalismo, ao invés de maximizar lucros, os discípulos devem investir em pessoas, pois o que se faz aqui e agora tem implicações ali e além. Tem implicações eternas. É isso que ele está falando. É exatamente por isso, então, que os discípulos precisam decidir a quem servirão. A Deus ou ao dinheiro. É aqui, nesse ambiente de discussão, nesse contexto literário, que Jesus introduz essa questão de servir a Deus ou servir ao dinheiro. Então, a palavra é mamon, né? Servir a Deus ou mamon, que é um Deus rival. É o dinheiro elevado à categoria de divindade. Esse é o mamon. A viagem segue, nós seguimos e chegamos em Lucas 16, 14 e 15. Isso aqui é o contexto imediato desse nosso texto aqui. Antecedendo, então, a parábola do rico e Lázaro, Lucas afirma: os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. É legal, porque o Lucas escreve para o Teófilo, né? Se ele não é o destinatário único, ele é pelo menos um deles, né? Ele é citado textualmente. E Teófilo é o quê? É um amigo de Deus. E ele provavelmente era uma pessoa extremamente rica. Né? O título que é atribuído a ele, excelentíssimo, era título de gente abastada naquele tempo. Então, alguns comentaristas acham que Jesus está brincando aqui com o Teófilo, né? Deixe de ser amigo do dinheiro e passe a ser amigo de Deus. Essa brincadeira com as palavras aqui. E é isso que ele diz. Esses fariseus, Jesus diz, a esses fariseus, Jesus diz: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E aqui nós nos colocamos, então, diante de uma pergunta. Essa pergunta é muito importante. O que tem muito valor entre os homens e que é detestável aos olhos de Deus? Essa é a pergunta desse momento. A resposta é o viver baseado no amor ao dinheiro. Então, quem vive baseado no amor ao dinheiro vive uma vida que é detestável aos olhos de Deus, embora seja elevadíssima aos olhos dos homens. Assim sendo, na viagem a Jerusalém, Jesus está ensinando que só há dois modos de vida possíveis: o viver baseado no amor ao dinheiro e o viver baseado no amor a Deus. Somente esses dois modos de vida. O primeiro é marcado por ansiedade, por ganância e, como veremos, por indiferença. Isso vai ficar claro na parábola do rico e Lázaro. O segundo é marcado por fé, por doação e, como veremos, por compaixão. Bom, então a nós
resta a pergunta, né? Como é que nós temos vivido? Amando a Deus ou amando ao dinheiro? Com essa pergunta em mente, então, a gente vai refletir sobre a parábola do rico e de Lázaro. Eu não vou ler o texto, eu acredito que vocês conhecem, mas na análise dessa perícope aqui, eu vou passar praticamente pelo texto todo. Então, mesmo sem ler, a gente vai recordar um pouco a história. Eu queria, então, mais uma vez, sugerir que os discípulos de Jesus, eles vivem baseados no amor a Deus. E como é que isso é possível? Transformando indiferença em compaixão. Essa é uma das antíteses. Lembra que eu falei de 19? Essa é uma delas. A conversão proposta por Jesus da indiferença à compaixão. Então, se nós nos auto-intitulamos discípulos de Jesus, se nós nos consideramos assim seguidores dele, a gente precisa experimentar, passar por essa conversão. Da indiferença à compaixão. Para Lucas, é praticamente impossível um discípulo de Jesus não compassivo, que não é tomado de compaixão. É inviável. É melhor a pessoa colocar em xeque se de fato é discípulo. Porque discípulo vai ser compassivo. Então, tomando como referência essa parábola do rico e Lázaro, para transformar indiferença em compaixão, os discípulos de Jesus precisam desenvolver 3 percepções muito importantes. A primeira percepção é do necessitado. Isso está na primeira parte aí da perícope. Isso vai do verso 19 até o 21. A parábola começa com a descrição dos seus personagens principais, o rico e Lázaro. Observe, o rico, tentem imaginar, né, a cena. O rico se veste de púrpura e de linho fino e vive no luxo todos os dias. É uma verdadeira ostentação. Uma das coisas dessa pandemia é que eu comecei a assistir séries. Pode parecer uma coisa assim meio absurda, mas eu não tinha esse hábito, esse costume, né? Eu comecei a assistir séries, eu tenho assistido algumas muito boas. Eu estou assistindo aquela The Crown, e é uma ostentação absoluta. O negócio, a vida da realeza é um negócio absurdo, né? E eu estou lembrando dessa cena, lendo esse texto aqui, que está descrevendo a vida desse rico. Ele é coberto por vestes caríssimas e tem abundância de comida diariamente. O mendigo Lázaro é coberto de chagas. Preste atenção na sutileza literária. Ele é coberto de chagas e anseia comer o que cai da mesa do rico. É uma terrível miséria. Se tem ostentação de um lado, tem miséria do outro lado. Ele é coberto por feridas e tem escassez de comida. 3 detalhes chamam a atenção aqui na descrição dos personagens. Primeiro, há um portão que separa o rico e Lázaro. Sobre esse texto, o José Antônio Pagola comenta o seguinte, abre aspas, o olhar penetrante de Jesus está desmascarando a realidade. As classes mais poderosas e os estratos mais miseráveis parecem pertencer à mesma sociedade, mas estão separados por uma barreira invisível. Essa porta que o rico nunca atravessa para aproximar-se de Lázaro. Então, ele está lá na porta dele, mas ele nunca atravessa essa porta, então tem uma barreira invisível. Segundo detalhe, Lázaro é nomeado, mas o rico não. Em todas as parábolas de Jesus, o único personagem nomeado é Lázaro. E isso leva muitos exegetas a considerar se essa é, de fato, uma parábola ou não. Tem uma discussão longa, mas a maioria concorda que seja uma parábola.
O nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E na parábola, vemos que o significado do nome Lázaro, ele corresponde à situação vivida pelo personagem Lázaro, especialmente depois da morte. Terceiro detalhe que chama a atenção aqui. Os cães se importam com Lázaro, porém o rico não. Levando em consideração o contexto daquela época, o Kenneth Bailey sugere que esses cães são os cães de guarda da casa do rico. Então, os ricos e poderosos tinham cães de guarda e, provavelmente, Jesus está fazendo referência a isso aqui. Os cães, se alimentam do que cai da mesa do seu dono. Jesus usa isso, né? Os evangelistas relatam uma situação daquela mulher cirofenícia diante de Jesus e uma situação semelhante aqui acontece no contra-argumento dela, né? E Lázaro não come nada. Mais do que isso, os cães se importam com Lázaro, seu dono não. Eles vêm lamber-lhe as chagas. Aqui, então, o que mais nos interessa é que Jesus denuncia a indiferença do rico em relação a Lázaro, o necessitado que diariamente é colocado à sua porta e ele não vê. Então, como discípulos e discípulas de Jesus, nós somos meio que desafiados a perceber o necessitado. O problema é que muitos de nós vivem numa espécie de bolha, e eu me incluo nesses. Essa bolha que os pobres, da qual os pobres são praticamente invisíveis. De lá a gente não consegue enxergá-los. Para a gente enxergar os pobres, a gente tem que ir onde eles estão. Em geral, o lugar onde eles estão não são os lugares onde a gente está. Então, isso é um problema. Se a distância gera insensibilidade, a aproximação gera sensibilidade. Então, a gente só vai conseguir crescer em compaixão se a gente se expor a estar próximo a essas pessoas. Aqui no nosso contexto de BH, durante um tempo a gente apoiou uma ocupação chamada Ocupação Rosa Leão, ocupação grande. Quando a gente ia lá, a gente nunca saía de lá da mesma maneira como a gente chegava. Aquilo era um choque de realidade tão grande que fazia com que a gente, contra a nossa tendência, se despertasse para se importar com aquelas pessoas. Então, concretamente, é isso. A gente precisa criar oportunidades de se expor. Falando, a gente precisa, considerando que a gente vive nessa bolha. Agora, se você não está nessa bolha, se você já está lá na linha de frente, Deus te abençoe e continue, é isso mesmo. Então, aqui, nós temos a segunda antítese, a conversão da ostentação para a simplicidade. Da ostentação para a simplicidade. Esse tema da simplicidade é amplamente desenvolvido por vários autores, um dos mais conhecidos é o Richard Foster. Ele já foi tema de encontros da Fraternidade Teológica Latino-Americana no início dos anos 80, tem documentos que são produzidos, naquela série Lausanne, tem um só sobre essa temática da simplicidade. Então, uma das conversões é essa, da ostentação à simplicidade. Segundo, olhando aqui para o meu tempo, o segundo é a percepção da morte. Olha como é que isso tem tudo a ver com o nosso momento. Percepção da morte. Tá bem presente aí nos versos que seguem. A parábola segue e chega o dia em que tanto o rico quanto Lázaro morrem. O mendigo Lázaro morre e é levado pelos anjos para junto de Abraão. O seio de Abraão é interpretado como o lugar pós-morte dos justos. Ou seja, estar junto a Abraão
é estar em um lugar de bem-aventurança, à espera da vindicação eterna. Então, o texto não explica por que Lázaro vai para o seio de Abraão. Ao que parece, é porque ele confia em Deus e na sua ajuda, uma possível referência aqui ao seu próprio nome. O rico também morre, é sepultado, isso é um detalhe importante, ele tem, como todo privilegiado daquele tempo, o direito a esse cortejo fúnebre. O Lucas faz questão de ressaltar isso, né? Ele é sepultado e se acha no Hades. O Hades é interpretado como o lugar pós-morte dos injustos. Isto é, estar no Hades é estar em um lugar de tormento à espera do juízo final. O texto também não explica por que o rico vai para o Hades. E, ao que parece, é porque ele confia em si mesmo e nas suas riquezas e não se importa com o necessitado. Uma inferência a partir do todo, não apenas dessa parte aqui. A referência à sua ostentação, à sua indiferença, que para Jesus são evidências de alguém que não nasceu de novo. Bom, então, sobre a dimensão escatológica aqui desse texto, Klein Snodgrass declara o seguinte, abre aspas, seria tão insensato desprezar a relevância da parábola para a escatologia futura, quanto pensar que ela apresenta uma ilustração do estado real das coisas. Lucas claramente crê em uma vida consciente após a morte e em um julgamento futuro, o que torna mais provável a referência ao estado intermediário. Mas ele não nos fornece informações suficientes para chegarmos a uma conclusão definitiva. Então, é só um parênteses referindo-se à dimensão escatológica aqui desse texto. Aqui o que mais nos interessa é que, depois da morte inevitável, a barreira invisível que separava o rico e Lázaro torna-se agora em um abismo intransponível. Antes era uma barreira invisível, agora é um abismo intransponível. A condição deles, depois da morte, é irreversível. Não tem como ser mudada. Então, como discípulos e discípulas de Jesus, nós somos desafiados a perceber a morte. E pense na atualidade dessa percepção, gente. Talvez a gente, pelo menos a minha geração, certamente, nunca teve diante de uma possibilidade tão real de perceber a morte. A gente contabiliza milhares de mortos todos os dias. A Covid pode ter afetado alguém próximo a nós, ceifando-lhe a vida. Bom, então não faz sentido para Jesus vivermos acumulando e ostentando, porque a morte é uma realidade inevitável. Inevitável. Além disso, a vida de acumulação e de ostentação é uma vida absolutamente autocentrada, centrada em nós mesmos. Ao passo que a vida que Jesus propõe é uma vida altercentrada, centrada no outro, centrada no próximo. Então, é muito importante essa nossa percepção da vida, da morte. Né? Isso está presente na filosofia. Heidegger fala muito sobre isso, né? De que o homem é um ser para a morte e a implicação que isso tem a partir do momento que você se torna alguém consciente disso, né? Você reorienta a vida agora em bases completamente novas. Então, isso está não apenas na teologia, está na filosofia, está por aí. Então, a nossa percepção da morte reorienta a nossa vida em direção ao necessitado. Pergunta importante, né? Quem são os necessitados que são próximos a nós? E como podemos ajudá-los efetivamente? Então, todo mundo precisa fazer essa pergunta. Eu preciso fazer em relação aos necessitados que estão próximos a mim. Você precisa fazer em relação aos necessitados que estão próximos a você. Certo? É concreto. E exige resposta concreta. Então, aqui temos a terceira conversão, que é da noção de vida longa a uma noção de vida breve.
Jesus deseja que os seus discípulos tenham uma noção de que a vida é brevíssima. É muito breve. Isso é mais fácil para quem já viveu mais, essa percepção, do que para quem viveu menos. E eu estou aí naquela meia-idade, né? Famosa meia-idade. Então, eu espero e oro, pedindo a Deus que aumente essa minha percepção da vida breve a cada dia. E, por fim, a terceira percepção, então, é da palavra. É do verso 24 até o final do texto. A parábola se encerra com um diálogo entre o rico e Abraão. Esse diálogo ele começa com o rico usando a expressão que é própria dos mendigos. Olha só. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. De quem que a gente lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que a gente já falou hoje aqui nele. Do Bartimeu, cego mendigo. Então, olha que detalhe literário sensacional. É colocado na boca do rico pós-morte as palavras que são características dos mendigos. O rico deseja que Abraão mande, presta atenção nessa palavra, mande, Lázaro aliviar parte do seu sofrimento. Em resposta ao rico, o Abraão anuncia uma inversão. Durante a vida, o rico recebeu coisas boas e Lázaro recebeu coisas más. Agora, Lázaro está sendo consolado e ele está em sofrimento. Pior do que isso, como já dito, há entre eles um abismo intransponível e definitivo. Então, em resposta ao Abraão, o rico expressa um novo desejo. Ele quer que o Abraão, novamente, mande Lázaro avisar seus irmãos sobre a sua situação para que eles se arrependam e tenham um destino diferente do seu. Ele está falando, você podia mandar Lázaro lá, de volta, para quem sabe ele avisando lá para os meus irmãos, eles mudam, eles se convertam. É isso que ele está dizendo. Notem, mesmo no sofrimento, a fala do rico é arrogante e autocentrada, é mande. E é uma preocupação restrita aos seus, os meus irmãos. Em resposta ao rico, o Abraão é incisivo. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então, tanto Moisés quanto os profetas são claríssimos em relação à compaixão que o povo deve ter com os necessitados. O cuidado que o povo de Deus deve ter com os pobres. Eu quero citar dois exemplos, um do Moisés e outro dos profetas. Levítico 19, 9 a 10 diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isaías 58, 6 a 7. Aquele famoso texto do jejum que Deus deseja. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, a gente não precisa de nada além da Escritura, do Evangelho e de todo o Antigo Testamento. A lei e os profetas é uma referência a todo o Antigo Testamento, para a gente se envolver de corpo e alma nisso, no cuidado dos pobres. Aqui está a nossa base. Aqui está a nossa referência primeira e última. Aqui está. Então, em resposta a Abraão, o rico insiste que se alguém ressuscitasse dos mortos e fosse até eles, eles se arrependeriam. Por fim, em resposta ao rico, Abraão reforça:
Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui, o que mais nos interessa é que ouvir a palavra é sinônimo de obedecer a palavra. Então, essa é a última percepção a qual o texto nos chama, a perceber a palavra, a se voltar para o texto e deixar o texto falar com a gente, mais uma vez. Então, como discípulos e discípulas de Jesus, nós somos desafiados a perceber a palavra. Essa palavra que é claríssima: sejam compassivos com os necessitados, cuidem dos pobres. Então, reverendo Sidney, meu amigo querido, a sua pergunta encontra essa resposta. Nós somos todos desafiados ao cuidado dos pobres. É responsabilidade nossa. Todavia, a nossa tendência é levantar objeções que justifiquem ou que tentam justificar a nossa desobediência. Tem várias. É um bando de preguiçosos, eles não aproveitaram as oportunidades. Né? Aí começa a ladainha, né? A ideia aquela falácia de meritocracia e por aí vai. Desculpa não falta, né? Em assim fazendo, resta-nos o arrependimento, o discernimento e a sabedoria. Então, se a indiferença é expressão de desobediência, a compaixão é uma expressão de obediência. E aqui nós temos a última conversão proposta por Jesus, das 4 que eu falei que ia apresentar, que é da desobediência a Deus à obediência a Deus. Tenho 1 minuto e concluo. Por fim, retornando à pergunta inicial, há uma palavra de Deus para esse momento? A resposta é sim. Há uma palavra de Deus para esse momento. Essa palavra foi, é e sempre será que sejamos seus parceiros no cuidado dos pobres. E a minha oração é que ele nos ajude a obedecê-lo em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Tenho certeza que todos gostariam de dar um aplauso efusivo nesse momento. Nós ficamos muito felizes com a tua palavra. Daria para te ouvir mais 1 hora fácil. Acabou aqui, tá vendo? Esse é um palestrante organizado, que coloca até o despertador, não é verdade? Muito bom, mas está de parabéns. Você, né, mostra o quanto o evangelho é atual, o quanto o evangelho mexe na nossa estrutura, o quanto o evangelho exige ação, o quanto ele fala sobre a nossa sociedade. Nós agradecemos muito pela sua palestra, de verdade. E nós temos agora um tempinho para algumas perguntas, para algumas indagações. Eu vou começar, eu tenho uma, mas eu gostaria que aqueles que desejassem fazer uma pergunta, né, nós não temos muito tempo, escrevessem no chat ou levantassem a mão ali na mãozinha do Zoom para a gente poder te ver, tá bom? Então, pode escrever ou levantar a mãozinha se alguém que desejar fazer uma pergunta. Mas, enquanto o pessoal pensa aí, Luiz, eu queria te perguntar o seguinte, né? Dá para a gente bater um papo e discutir muito, né? E falar muito. Mas, dentro do escopo de Lucas, eu queria fazer uma pergunta, saber a sua opinião acerca do que acontece no livro de Atos. O livro de Atos sendo a parte 2, né, a continuação da franquia, né, a missão, como as coisas se desenvolvem a partir de Lucas. E ali nós vemos a igreja de Jerusalém repartindo, vendendo tudo, doando, vivendo uma realidade diferente de tudo que existia até então. Eu queria ouvir de você se você considera que o relato da igreja de Jerusalém para Lucas é a concretização da proposta que ele lançou no Evangelho, ou se é uma concretização parcial,
E eu vi sua opinião sobre isso, se o que está lá em Jerusalém é o que Jesus gostaria, é o que nós devemos fazer. Eu sei que tem muito debate, eu sei que vai longe, mas o mais sucinto possível, se existe uma prática, nós como cristãos, será que a resposta está na Igreja de Jerusalém, em Atos? Tarcílio, nós vamos combinar o seguinte, as perguntas fáceis eu respondo e as difíceis o pastor Sidney responde, tá bom? Aí a gente dá para a gente ir bem. Essa eu vou arriscar aqui. É o seguinte, eu acho que na narrativa de Atos, nós temos momentos diferentes, né? Nós temos um momento inicial ali da igreja em Jerusalém, que são praticamente os 8, 9 primeiros capítulos, e um retrato do que acontece em relação aos bens, o primeiro retrato, está ali naquele famoso texto de Atos 2, 42 a 47, onde fala que as pessoas vendiam o que tinham e compartilhavam. Mas elas não vendiam tudo o que tinham, porque elas continuavam tendo casa, porque o texto fala assim, ó, eles se reuniam de casa em casa. Quando o texto avança, nós chegamos naquele relato de Ananias e Safira, ele só é compreendido adequadamente a partir do contraponto ali com o Barnabé, o levita natural de Chipre. Né? Então, o Lucas faz questão de colocar que, diante de uma necessidade conhecida, o Barnabé, que tinha essa propriedade, o texto não fala se ele só tinha essa, né? Mas ele tinha essa que ele vende essa propriedade e traz os recursos aos pés dos apóstolos que iriam suprir, então, os necessitados. E o texto segue, nós temos vários e vários e vários exemplos em Atos disso, né? E se eu fosse arriscar uma pergunta, uma resposta em um princípio, eu acho que o princípio de Atos que Lucas está ressaltando e que tem total coerência com o Evangelho de Lucas é pessoas segundo as suas posses doam a pessoas que recebem segundo as suas necessidades. Esse é o princípio. Paulo vai retomar isso lá em Corinto, vai falar que se isso acontece, ninguém tem demais, ninguém tem sobrando e ninguém tem faltando. Porque o que sobra para um supre o que falta para o outro. Então, essa relação entre Lucas e Atos me parece existir. Eu acho que é uma concretização parcial. Eu acho que ele não está apresentando ali um modelo último, definitivo, que vale para a igreja em todo tempo, em todo lugar, especialmente porque é um texto narrativo, né? E esse princípio perpassa toda a história que ele está contando. Essas pessoas, os discípulos e discípulas de Jesus, eles entenderam isso. Né? Eles entenderam que pessoas, segundo as suas posses, doam a pessoas que recebem segundo as suas necessidades. Isso fica evidente lá. Tá joia, Luiz. Muito obrigado. A dona Ivone levantou a mão, ela está com a palavra. O Ailton tinha levantado primeiro. Tudo bem. Muito bem, na verdade é um prazer estar com vocês, professor Tarcílio, e na verdade eu quero só parabenizar, falando aqui de Brasília, pela cor da barba, vocês podem notar que eu sou o irmão bem mais novo do Sidney, e ele me mandou o convite e me disse que o Luiz estaria aqui palestrando para vocês hoje, e o Luiz é um colega de turma, nós fizemos o bacharel em teologia juntos em Belo Horizonte, e seguimos o nosso caminho na lida. Então, na verdade, só trazer um abraço, e é bom ver o rosto do Luiz, e bom ver o rosto do meu irmão também, que tem tempo que eu não vejo, bastante tempo, e parabenizar vocês pela iniciativa, e parabéns Luiz, pela palestra,
E não quero provocar com nenhuma pergunta, não, mas deixo então para a dona Ivone aí participar. Um abraço a todos, é um prazer estar com vocês, pessoal. Gente, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Júnior é tão querido que esse cara foi o único que conseguiu me tirar de casa nessa quarentena. Vocês acreditam? Eu estou muito isolado, muito, quase não saio. Saio para pouquíssimas coisas no entorno aqui. Aí ele esteve aqui em Belo Horizonte, falou, vamos tomar um café? Falei, pô, cara, eu não posso falar não. Eu tenho que ir tomar esse café. Foi a única vez que eu fui ao shopping desde quando começou a pandemia, de máscara, né? Sentamos lá de máscara, batemos papo, quase 2 horas de conversa com outro amigo nosso querido lá do tempo da faculdade. Então, que bom te ver aqui, cara. Muito bom. É um depoimento rápido. Você foi falando mansinho e já conhecia, claro, né, da vida cristã, muitos desses textos, acho que todos, mas do jeito que você falou, foi como um soco no estômago. Eles assim, carreadinho, foi muito forte. Então, eu não posso dizer que a gente está muito feliz, a gente está muito desconfortável e incomodado, né? Põe a perspectiva da gente de ponta cabeça, eu agradeço profundamente, viu? Obrigado, Ivone. Eu também sinto a potência desse soco diante desses textos aí. Precisamos clamar a Deus, né? Com misericórdia, graça, transformação do nosso coração. Eu não sei se é o Jaziel aí no fundo aí. Se for, manda um abraço para ele. Nós estamos com 2 coisas. Ele está com uma aula de inglês. Sim, sim. O professor, e eu ia até ficar no celular, mas não venci a tentação de ficar aqui no computador. Não tem problema. Eu vou fechar. Obrigada. Nada. Amém. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler rapidamente. Pergunta do Matheus. Ele diz, professor, muito boa aula, parabéns. Existe em nosso meio uma hermenêutica que afirma... Deixa eu abrir de novo. Existe em nosso meio uma hermenêutica que afirma que o desejo de Deus é que os cristãos tenham muito dinheiro e bens. Se isso não ocorre, a justificativa é falta de fé ou pecado. Será possível rebater essa leitura a fim de chamar os cristãos a se preocuparem com o tema da pobreza sem rótulos? Essa é a pergunta. Bom, sim. Essa teologia é uma teologia muito conhecida, a teologia da prosperidade. Ela tem início em meados da década de 50, nos Estados Unidos, com o Kenyon e com um leitor dele chamado Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin, que virou, na verdade, o profeta disso tudo, e ele dizia que o desejo de Deus absoluto era que os seus filhos fossem prósperos financeiramente e desfrutassem de saúde plena. Ele era um adolescente que não tinha exatamente essas 2 coisas. Ele era pobre e enfrentou uma crise de saúde profunda, ficou internado um longo período. E, segundo o Kenneth Hagin, que é a mente da teologia da prosperidade, o mundo nosso ele funciona em resposta ao chamado mundo espiritual, uma coisa absolutamente platônica, né? A gente não encontra essa distinção de 2 mundos na narrativa bíblica. A Bíblia fala de um mundo com realidades espirituais e não espirituais, mas fala de um mundo só. Então, a teologia da prosperidade dizia que o meio de fazer a coisa acontecer aqui no nosso mundo era através da confissão positiva. Então, esse era o recurso que Deus tinha dado para a gente operar no nosso mundo as realidades do mundo espiritual. Tem muita gente
no meio da igreja que continua usando essa linguagem, mundo espiritual, mundo material, né? Que é muito mais platônica do que propriamente bíblica. Bom, essa teologia, então, ela cresce no ambiente norte-americano, mas como uma espécie de justificativa de um estilo abastado de vida, do American Way of Life. Lá, ela tem ela cumpre esse papel, essa função. Qual é o papel, a função? Eu quero ser rico, mas não tenho base bíblica para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar Jesus. Eu vou transformar Jesus num cara rico para ele justificar esse meu desejo, para o meu desejo não ser mais pecaminoso. Tá? Então, se você pegar os livros, você vai ver a releitura que o Kenneth Hagin faz de toda a história de Jesus. A começar dizendo que ele vem de uma família extremamente abastada, porque, segundo ele, carpintaria era um ofício nobre e que quem estava ligado a ele tinha muito dinheiro. E aí pega detalhes como a túnica de Jesus, e diz que a túnica de Jesus era caríssima, que era como se fosse uma roupa de grife do nosso tempo. Aí diz que quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, aquilo ali era, nas palavras do próprio Kenneth Hagin, um Cadillac, porque naquele tempo o Cadillac era esse carro, né? Ele está querendo dizer que Jesus tinha um carrão poderoso, esquece que era emprestado o jumento, mas isso é um detalhe, né? E aí eles vão fazendo essa pirotecnia toda, essa leitura absolutamente falsa do texto, para justificar isso, né? Bom, a pergunta que nos cabe é como é que esse negócio se espalha e por que isso ganha a força que tem, por exemplo, no nosso contexto. Lá era para justificar um estilo de vida. Aqui é porque corresponde às expectativas que nós temos devido à nossa falta. Nós começamos falando do nosso contexto, e o nosso contexto fala de quê? Nosso contexto fala de pobreza, fome, precariedade na saúde. Aí chega alguém que tem um discurso que fala: Jesus foi rico, cheio de saúde, e deseja que você seja rico e cheio de saúde. É só você vir aqui para a nossa igreja e ofertar muito aqui. E descobrir quais são as palavras que você precisa declarar para operar isso daqui no seu contexto. Bom, isso não acontece, porque a teologia da prosperidade é uma coisa que só funciona efetivamente para os seus pregadores. Então, os pregadores da teologia da prosperidade ficam realmente muito prósperos. Mas, para aqueles que confiam nela, não tem absolutamente nenhuma correspondência com a sua realidade. Eles não experimentam a mesma coisa, né? Aqueles testemunhos montados que ficam em rádio, que ali não tem nada a ver com a realidade. Eu era não sei o que lá, virei tal coisa, aí solta a frase no final: eu sou universal, por exemplo, né? Um dos casos, né? Isso aí, gente, ninguém em sã consciência acredita, né? Bom, então, se lá era para justificar um estilo de vida abastado, aqui é porque é pela nossa absoluta falta de prosperidade e de saúde. Então, o discurso cola, né? Cola e cola mesmo. Agora, muitas dessas igrejas, em outros contextos, já foram denunciadas por charlatanismo, expulsas de vários países, que isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. A teologia da prosperidade é o anti-evangelho. Na linguagem do Ricardo Gondim, é o evangelho da nova era. Eu acho que foi ele, né, daquele livro dele, que ele escreveu há muito tempo sobre isso. Ok. Temos a pergunta do Paulo Henrique, eu já vou passar para o André, que está de mão levantada, nosso tempo está se esgotando. A pergunta do Paulo está na mesma
linha que você tem respondido, se você quiser acrescentar alguma coisa, ele fala: Luiz, segundo a leitura que você faz da nossa realidade, por que a maioria das igrejas evangélicas brasileiras negam e até rechaçam essa leitura que você faz da Bíblia hoje? Seria essa teologia predominante, aquela que sustenta o conforto dos ricos em detrimento do acolhimento dos Lázaros? Eu acredito que sim. Na verdade, a minha impressão hoje em relação... eu acho que eu não quero fazer não quero usar a expressão a igreja, porque eu acho que a igreja de Jesus é muito preciosa. Mas esse movimento evangélico, de modo geral, ele precisa experimentar conversão, de sentido amplo. Há muito tempo que o que eles anunciam não tem correlato com o Evangelho de Jesus. Eles pregam um Jesus que eu desconheço, que a gente não encontra nenhuma correspondência no texto bíblico. Parece que ou eu leio a Bíblia, ou eu leio uma Bíblia, eles leem outra, ou eu não consigo entender. Então, assim, partindo do pressuposto de que a gente está fazendo aqui uma leitura que seja minimamente coerente com o Jesus dos Evangelhos, eu acho que eles precisam de conversão. Esse movimento amplo, né? Não estou falando, por isso que eu quis distinguir bem claramente da igreja evangélica do movimento evangélico. Acho que esse movimento precisa passar por essa conversão. Mas isso mexe em interesses muito escusos das lideranças desses movimentos, né? Eles não querem se submeter a isso, né? Eles preferem viver a vida que eles vivem nababescamente do que se converter a Jesus. O André Castro está com a mão levantada. Pode falar, André. Vou tentar ser sucinto aqui. Professor, é um prazer ouvi-lo. E a minha pergunta é mais uma questão assim que eu tenho, eu acho que o senhor pode ajudar um pouco. Vamos lá. Quando a gente olha os textos do Novo Testamento, né, e aqui apresentado em Lucas, especialmente nessa relação entre Jesus e o faminto, Jesus e o pobre, até também a comunidade primitiva, a gente percebe uma resposta a essa realidade como um processo, vamos dizer assim, individual de doação, de entrega, como o indivíduo cristão ou o indivíduo que aceitou fazer parte dessa comunidade, ele se desprende para que essa comunidade ela viva como de forma saudável, né? E aí a minha pergunta se dá no fato de que a sociedade que a gente vive hoje, ela é estruturalmente distinta da sociedade em que existia o tempo de Jesus e a forma de produção da pobreza naquele tempo. A pobreza hoje ela não é uma questão, ela não é uma fuga não é uma fuga do projeto, mas ela na realidade é uma condição sine qua non para que a forma que a gente vive hoje aconteça. É uma necessidade existir a pobreza e a miséria para que a gente continue vivendo da forma como a gente vive, que a gente reproduza a nossa forma de reprodução da vida. Então a minha pergunta para o senhor é no sentido de que o senhor entende que essa resposta em face à pobreza, em face à miséria, hoje, ela tem de ser uma repetição dogmática da forma em que os cristãos primitivos responderam à situação de pobreza, ou a gente tem de pensar as nossas respostas a partir das nossas condições de pobreza sistêmica que a gente vive hoje? Obrigado. Sim, a segunda alternativa. Eu acho que a gente precisa pensar como é que a gente responde hoje. A gente tem as referências do contexto bíblico, mas as respostas são as respostas do nosso tempo. Nós não podemos fazer boas perguntas, a gente não pode oferecer boas respostas para perguntas que não estão sendo feitas mais, né? Mas eu queria voltar só um pouquinho aí na sua questão, André, que é a seguinte: o conceito de indivíduo ele é absolutamente contrário à noção da fé cristã. A fé cristã é uma fé pessoal, vivida comunitariamente.
Então, essa noção é muito importante. Se a gente entendeu isso, a gente já dá um salto grande na direção que Jesus está esperando que a gente caminhe, né? Então, o nosso entorno é individualista. O individualismo é uma marca do nosso tempo, mas a fé cristã não é individualista e nunca foi. Ela é pessoal, vivida comunitariamente, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente reflete isso na nossa maneira de ser, e principalmente de ser igreja. Então, se a gente pudesse pensar com essas categorias, a conversão ela começa pessoalmente, mas ela não para na pessoa. Ela precisa alcançar a comunidade. Ela precisa se alastrar pela igreja. Então, eu sou responsável por fazer isso na minha comunidade. Você é responsável por fazer isso na sua comunidade. Cada um aqui, em resposta a esse evangelho, promover isso na nossa comunidade. Essa responsabilização comum pelos empobrecidos. E se a gente voltar lá no Evangelho de Lucas, é muito legal. É pena que não dá tempo, né? O Evangelho começa lá nos 2 primeiros capítulos, falando do que a entrada de Jesus na história representa. Depois ele passa lá pelo Manifesto de Nazaré. Ele vai falando das bem-aventuranças de um jeito completamente diferente. Coloca ai para o contrário, ai dos ricos, né? O texto vai seguindo, chega nessa viagem que foi o que eu concentrei hoje aqui, a minha fala foi mais na viagem, mas a maneira como Lucas termina é sensacional, porque Lucas contrasta duas figuras. Lucas contrasta narrativamente um jovem rico que se encontra com Jesus e que não experimenta, pelo menos naquele primeiro momento ali da narrativa, uma conversão. Lembra da história do jovem rico? Ele fica muito frustrado com a resposta de Jesus, provavelmente porque ele achava que ele era um cara super abençoado e que ele já estava lá no reino, por causa da riqueza dele, lembra? Riqueza é sinal de bênção de Deus, pobreza é sinal de maldição de Deus. A gente não consegue entender os relatos dos evangelhos sem essa chave. Então ele pensava isso. Ele pensava que está tudo bem. Aí Jesus fala, e ele sai triste. Lucas fala para a gente. Mas logo em seguida tem um baixinho que a gente conhece também, que era chefe de publicano, pessoa riquíssima, o Zaqueu, e que sabe que Jesus vai passar e que quer encontrar com Jesus, de qualquer jeito, sobe na árvore, todo mundo conhece a história. Narrativamente, a história do jovem rico é o contraste da história do Zaqueu. Então, a última das 19 conversões que a gente encontra nós precisamos nos converter de jovem rico a Zaqueu. E qual que é a evidência da conversão do Zaqueu? A reparação da extorsão toda que ele tinha feito anteriormente. Então ele fala, eu vou restituir, e vou repartir. Então ele evidencia que esses sinais, essas marcas do reino agora fazem parte da sua realidade. Então, literariamente, no final da viagem, o Lucas faz questão de contrapor a narrativa do jovem rico com a narrativa do Zaqueu para apresentar aí para a gente uma última conversão dentro dessa viagem. Agora, claro, aí o texto segue, fala da oferta da viúva, tem várias outras referências aí no Evangelho de Lucas sobre essa questão. Então, André, começa pessoalmente, mas não para na pessoa. Se espalha comunitariamente. E isso é um trabalho de discipulado, né? Isso é um trabalho de ensino, de um púlpito muito firme com essa convicção e por aí vai.
Tá joia. Temos aqui a última pergunta. Depois dessa pergunta, eu devolvo para o Sidney. Agradeço quem está escrevendo também no chat, muita gente elogiando, agradecendo a palestra. A pergunta do Gerson. Em Atos 6, vemos o surgimento de uma diaconia sintonizada com os princípios que o professor Luiz trabalhou. Em nossos dias, parece que estamos com crise vocacional para esse chamado. Essa percepção está correta? Bom, eu quero começar pelo... Eu não sei se o que eu entendo de diácono hoje corresponde ao que quem fez a pergunta entende. Mas, de modo geral, nas igrejas, o chamado corpo diaconal virou uma espécie de receptores de pessoas, introdutores de frequentadores, recolhedores de dízimos e ofertas, servidores de cálice e pão na hora da ceia, cumprimentadores de pessoas no final do culto. Então, de modo geral... E gente que fica puxando a orelha de adolescente quando está falando durante o culto. Então, isso rola. Né? Então, parece que virou essa caricatura, mas eu acho que a gente deve se desfazer disso e voltar ao que o texto de Atos está apresentando para a gente. Ali tem alguns princípios interessantes, tem alguns princípios muito, muito preciosos ali. O fato histórico é que tinham dois grupos de judeus ali naquele contexto. Tinham os judeus de Jerusalém e os judeus helenistas que estavam naquele contexto ali. Quem eram esses? Eram pessoas que queriam passar os últimos dias das suas vidas ali na Cidade Santa e muitas esposas perdiam os maridos, ficavam viúvas e ficavam em situação de necessidade. Como fazia parte da dinâmica daquela comunidade primitiva ali, o repartir diário do pão, foi trazido para os apóstolos aquela informação de que as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas nessa repartição, o que era um grande problema. Eles reconhecem isso e falam de dois tipos de diaconia, a diaconia da palavra e a diaconia do pão. Eles precisavam continuar na diaconia da palavra, mas precisavam que pessoas idôneas fossem designadas para a diaconia do pão. Então, por isso, eles promovem uma eleição. O meu amigo Ariovaldo Ramos diz que aquele tipo de eleição ali antecipa em séculos o conceito moderno de democracia, né? A maneira como eles escolhem ali os seus homens que vão distribuir o pão para as viúvas dos judeus helenistas e suprem aquela necessidade. Então, qual o princípio que tem? Olha, primeiro tem que ter a ausculta da necessidade. Segundo, tem que ter sensibilidade pela necessidade. Terceiro, tem que ter discernimento, sabedoria na escolha de quem vai fazer essa gestão. Então, tem uma série de princípios que estão presentes no texto e que eu acho que seriam muito úteis hoje para a gente repaginar assim, essa nossa noção de diácono, né? A gente precisa realmente de diáconos mais no sentido bíblico dessa palavra, né? E, de certa maneira, também todos nós somos diáconos, né? Então, isso, o que vale para aquele grupo ali, em parte vale para a gente também, né? As necessidades que nos chegam e por aí vai. Obrigado, professor Luiz, a todos que participaram também. Quero passar a palavra de volta, então, ao professor Sidney. Boa noite, gente. Quem chegou mais tarde, quero informar que a reunião está sendo gravada, depois ela vai ser editada e colocada à disposição de vocês, se quiserem rever essa palestra, se quiserem passar essa palestra para algum lugar, para a sua igreja, um grupo, amigos, irmãos, mandar para o pastor, para a pastora, para a liderança. E então,
você fica, sim, totalmente livre, tá? Para fazer isso aí, a gente da FLAM entende que esse é o nosso ministério. Como a gente entende que o Ministério da Teologia é um ministério um pouco de consciência, né? De falar a consciência cristã, de modo que a consciência cristã, ela despertada, ela tome as atitudes que ela deve tomar, né, no seu tempo, né? Então, a gente entende que com essa, hoje e amanhã, esses dois temas, a gente está fazendo esse papel. E hoje a gente agradece muito, Luiz, né? Nos meus idos passados, eu lembro do Ailton, do Luiz e do Samir, sabe? Eles eram todos assim adolescentes seminaristas, e seminaristas adolescentes, né? Então, assim, dava um trabalho, que era uma coisa assim difícil, né? Mas Nós hoje, continuamos adolescentes, mas trabalho a gente se, está um pouco menos. ainda bem, né? Porque agora os outros dão trabalho para vocês, né? São todos pastores e a gente fica muito feliz com eles, né? E obrigado, Luiz, pelo trabalho, excelente palestra, o estudo que você dispôs. E o Luiz colocou o relógio para despertar, mas ele foi sempre assim, viu? Então, eu ri muito quando o relógio despertou, porque a vida toda eu conheço o Luiz e é assim. Sempre deixava lá, parado no limite, faltando um segundo, aí ele, em qualquer apresentação, seminário, qualquer coisa que ele ia fazer. E é bom que ele não perdeu esse velho hábito, né? Parabéns. E amanhã a gente vai ter o professor, outro Luiz, né? Agora é Luiz Fernando, e ele vai falar sobre a pobreza e riqueza na teologia latino-americana. Tá, hoje a gente viu a Bíblia, né? Amanhã a gente vai ver a teologia, e vai ser também, já me mandou um pequeno texto, vai nos impactar tanto quanto essa fala do Luiz, né? Despertando a nossa consciência cristã. Por que tratar disso, né, gente? Nos anos 80 e 90, quem é do meu tempo, né, lembra da período Sarney, Collor, até Fernando Henrique, quando a gente viu aquele empobrecimento horroroso da população brasileira. E a teologia latino-americana, ela se destacou muito nesse tempo discutindo esse tema. O que a gente chamou hoje de teologia da missão integral, naquele tempo não tinha esse nome, né? Mas então veio os anos, as décadas de 2000, né, até 2010, 2015, a gente teve por conta também da riqueza global e a gente exportador de muita commodities, né? Então a gente e também políticas de governo muito bem feitas, acabou a maior delas o Bolsa Família, acabou elevando, né, o nível de renda da nossa população e em muitos casos a pobreza assim ela foi bastante não extinta, mas reduzida, né? As pessoas tinham mais oportunidade. E a gente vive uma geração muito legal hoje, que é a geração de pessoas pobres que hoje estão tirando seu curso superior, a primeira pessoa na família, né? Tirando sua faculdade, né? Coisa consequência para a gente ver como políticas bem feitas elas têm resultados prolongados que afetam gerações, né? O contrário também é verdadeiro, né? Então, hoje a gente está vivendo uma nova época assim, né? Desde 2015, não é questão de agora, né? Desde 2015, a gente vivendo um empobrecimento, crise após crise no nosso país, reduções de PIB, e mais gente indo para a pobreza, e não é só o pobre indo para a pobreza, a classe média também, né? Indo para a pobreza. E a gente vê isso quando você percebe isso quando você tem que se desfazer do plano de saúde porque não dá conta de pagar, tem que tirar seu filho da escola particular e botar na pública porque não dá conta de pagar, né? Tem que começar a deixar mais o carro em casa e andar de ônibus, né? Então a gente vai vendo que há realmente um empobrecimento, né? E ninguém melhor para falar sobre isso hoje do que os economistas, né? Se a gente ouve os economistas, eles nos apresentam dados, né? E são dados terríveis, né? Que são conferidos quando pode, a gente sai à rua e a gente vê o que está acontecendo, né?
constrange muito a gente vai no supermercado e todo supermercado tem lá a sua bolsinha da coleta, né, de coisas para alimentação de pessoas. Então, na praça pública está lá um grupo, né, que coleta alimento para as pessoas, que é a coisa da fome, né? A coisa da fome é das coisas mais tristes na vida de uma pessoa. E aí eu lembro lá do Betinho Duarte, né? Lá do Betinho Duarte, não, o Betinho, lá dos anos antigos, né? Quando o Betinho começou o trabalho da fome. Betinho Duarte foi um prefeito aí de Belo Horizonte. Mas o Betinho, né? Quando ele começou o programa do Brasil Sem Fome, e foi uma coisa tão fantástica, um despertamento, que eu, como brasileiro, percebi que era a primeira vez que alguém chamava a atenção da gente para isso, né? O problema da fome. O programa do Betinho foi um programa que entrou pelo Brasil inteiro, ele sozinho, com aquele problema dele de saúde, e Betinho foi um despertamento para nós, né? Então, a gente precisa de coisas assim hoje de novo. Então, a palavra do Luiz que encaixou muito bem, né? A gente pediu uma palavra de Deus para hoje, e o Luiz trouxe essa palavra de Deus. E se a igreja surfou na prosperidade dos anos de 2000 até 2015, essa mesma igreja agora é chamada a se despir, né, da sua prosperidade e assumir o manto aí da pobreza, né, da simplicidade, de viver com o mínimo necessário, como o Luiz também colocou, né? Não adianta a gente deixar de tudo e não ter, depois a gente ter ficar assim, pobre precisando da ajuda dos outros, né? Isso não vai resolver o problema, só vai aumentar, né? Então mas a gente tem que assumir essa disciplina de vida, né? E levar isso para as pessoas. Por que eu falo disciplina? Porque não é fácil a gente reduzir o próprio orçamento de modo que sobre alguma coisa para outros. Não é fácil, não é simples, ainda mais porque a gente não é sozinho. A gente tem esposa, né? Ou tem esposo, ou tem companheiro, ou tem filho, tem filha, tem então a gente tem parentes, né? Então, e tem a igreja, né? Tem a igreja também que precisa ajudar. Então, mas é um trabalho de disciplina assim que a gente tem que fazer diante de Deus, fazer com muita seriedade e num tempo como esse, né? É um tempo tão difícil, por que nós devemos ter privilégio enquanto servos e servas de Jesus Cristo, né? Como diz o texto grego, né? Escravos e escravas de Jesus Cristo, né? Por que nós devemos reivindicar privilégio quando a maior parte da população, ou grande parte dela, não os tem porque foram retirados, né? Seja pela pandemia, seja pelos últimos 10 anos de políticas de empobrecimento. Então, a igreja não é chamada, a igreja de Atos que Tarsílio falou, né? Não é chamada a manter privilégio, é chamada ao empobrecimento, né? A igualdade junto com aqueles que também foram lhes tirados os privilégios. Então, é um erro grande da igreja, né? Hoje, quando ela se propõe privilégios, mesmo em nome de uma liberdade, né? Quando o apóstolo Paulo diz, não useis da liberdade para dar vazão à carne, e a carne pode ser entendida como orgulho, né? Então, a gente está esquecendo da exortação do Evangelho, né, em nome de uma liberdade. Então, a liberdade não é para proveito nosso, né? A liberdade é para o serviço dos outros, né? E se os outros não têm o privilégio, nós não devemos ter também. E o maior serviço que fazemos é abrir mão do privilégio, ainda que a gente pudesse retê-lo para nós, né? Assim como Cristo, né? Que, tendo o privilégio de ser como Deus, abriu mão dele, ainda que pudesse retê-lo, né? Ou exigir para ele. Então, quero agradecer muito o Luiz, ver a cara do meu irmão, né? Que ele diz que eu não vejo, estou vendo agora, e então ver a todos vocês. Amanhã a gente vai continuar e eu espero que outros também, vocês convidem a outros para estarem conosco e vamos fazer uma discussão mais ampla também, abrangendo até a América Latina, porque o professor Luiz ele é um historiador, né, e além de teólogo, pastor e filósofo, então ele tem uma preparação assim que vai nos ajudar a ter uma visão
uma discussão mais ampla da teologia de uma maneira interdisciplinar, tá? Com a ajuda de outras ciências que estão examinando o nosso tempo também. Tá bom? O Vicente aí, a esposa, viu? Prazer ver vocês. E, e obrigado a você, obrigado, Tarcílio, pela colaboração, como sempre, né? O braço esquerdo e direito aqui da gente, né? Valeu mesmo. E obrigado a todos vocês. E passo para a dona Ivone, para que ela nos despeça, né, com a sua sábia e anciã presença, né? Muito obrigado. A minha palavra é de agradecimento, primeiramente a Deus, que comanda, né? E nos presenteou com essa noite pela vida do professor Luiz. Que maravilha, que noite memorável, né? Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu agradeço a presença de todos, então eu pediria que o Tarcílio orasse para nós e a gente encerraria com oração, por favor. Vamos orar. Pai bendito, te louvamos, porque podemos ouvir a tua palavra, podemos meditar, podemos debater, podemos aprender muito essa noite. E sempre que nos reunimos, Pai, obrigado pela FLAM, por tudo que a FLAM proporciona, à comunidade, aos alunos, professores, ex-alunos, obrigado pelo trabalho, pelo empenho, pelo serviço do JV, que tanto bem tem feito, Pai. Peço que o Senhor continue à frente da FLAM, guardando, amparando, direcionando, Deus eterno. Te agradeço muito pela vida do professor Luiz, pela disponibilidade dele, Pai, pelo dom que o Senhor o deu de expor a tua palavra de maneira tão clara, Pai. E, por favor, continue nos tocando e nos incomodando, Pai. Que possa haver fruto em nossa vida a partir do que ouvimos, a partir do que a tua palavra nos mostrou, Pai. Que a gente seja desafiado a colocar em prática, a abrir mão do nosso egoísmo, a olhar para o próximo, olhar o pobre, perceber os nossos erros como parte de uma sociedade que propaga o mal, uma sociedade, Pai, que é conivente com a pobreza. Nos ajude a transformar, Pai, o nosso redor. Usa a nossa vida, Pai, poderosamente. Obrigado por tudo, continue conosco, que amanhã a palestra também seja muito edificante, como foi hoje, Pai. É a nossa oração. No santo nome de Jesus, amém.